Vou passar a palavra para o Rafael e depois, então, para a Mariana. 2 minutos. Bom, rapidamente, primeiro a história do clamor popular. Eu falei clamor popular estatisticamente relevante. Eu já espero que o dia que ela tiver 1 milhão de likes, nós vamos discutir para valer. Vamos chegar lá, Rafael. 500 mil já dá para conversar, mas tem que ir. O problema é que eu... Amanhã tem mais um cadastrado lá no site. Então, mais um. Quem sabe um dia a gente... mas eu acho que... Não, primeiro ponto. Segundo ponto é sobre as crianças. Eu ainda, na minha visão, a visão com que tem sido tratado a criança aqui não corresponde mais à realidade. As crianças não são tão ingênuas quanto está pensando. Eu acabei de ler no avião um artigo que saiu agora, e é um pouco a história do Davi contra Golias. Todo mundo sabe que quem ganhou foi o Davi, né? Não foi o Golias. Os anunciantes globais estão muito preocupados com o aumento da esperteza das crianças. Em função da internet e de outro, elas estão muito mais cruéis com as marcas do que os pais foram. Então, a previsão não é de que vai facilitar, a previsão é de que com o aumento do volume de comunicação e a capacidade delas interagirem entre elas e com os pais, tanto que já se criou um conceito aqui de uma fusão, fusion family. Você não trata mais as crianças como crianças, você trata como amigos. O processo de discussão de consumo nas sociedades mais avançadas, o Brasil não vai demorar muito para chegar lá, principalmente na classe onde tem dinheiro, é que a influência das crianças aumenta e aumenta contra as marcas, não aumenta a favor das marcas. Eles estão com medo, o famoso Golias que vocês falam, estão com medo do Davi. A discussão é como falar com a criança, na linguagem da criança, e com um nível de honestidade, de clareza, de transparência, como não foi feito no passado. Porque a certeza é muito clara das pessoas que dirigem as principais organizações anunciantes do mundo de produtos de consumo. O futuro vai ser muito mais difícil para eles do que foi o passado. E um grande agente de transformação serão as crianças. A criança com 5, 6 anos já tem uma consciência do que, enquanto consumidor, dos seus direitos, do que as marcas representam, da posição das marcas, estão detectando já, entre crianças de 10 a 12 anos, já preocupações de saber se a empresa que anuncia aquela marca tem um posicionamento environmental, ou seja, em função de sustentabilidade ambiental, positivo. Na rede social das crianças já começa, essa marca é legal, mas essa empresa não é boa não, porque eu vi alguma coisa assim. Isso já começa a ser monitorado. É um caso ali, um caso ali, mas é uma coisa altamente preocupante. Quando que a gente imaginava que as crianças tiveram isso? Então, eu acho que a gente está tratando uma criança que está deixando de existir. Eu acho que a gente tem que estar preparado para o futuro e não para o passado. Então, eu acho que essa discussão não vai ser fácil. A Alana sempre propõe diálogo. Não dá para dialogar. A posição de vocês é radicalmente contrária. Vocês defendem um projeto de lei que, como Antonique lembrou, não existe no mundo. É uma coisa, é uma violência. Você não vai poder fazer um comercial de Natal com criança. Vai ter que fazer um comercial de Natal só de adultos. Então, não vai ter comercial de Natal. Não vamos parar de vender panetone, parar de vender peru. Quer dizer, são coisas assim que, do ponto de vista prático, não vão acontecer. Então, é muito difícil ter diálogo assim. Nós achamos que vai ser difícil. Se não vai acontecer porque você está preocupado. Desculpa. O que foi? Se não vai acontecer, por que você está preocupado? Com o quê? Porque você está falando que é uma sociedade que a questão dessa proibição ela não vai acontecer porque a criança precisa se ver na publicidade. Se ela não vai se ver, então qual que é a preocupação da mídia, então, de não vender? Não entendi. A nossa preocupação de debater, primeiro, não fugir do debate. Eu acho que a gente está aqui para mostrar. Segundo, porque a gente acha que a proposição é totalmente anacrônica, totalmente sem sentido. Então, não é um diálogo. Mais uma vez eu falo, por que não? Por que não procurar como é que foi o caminho da União Europeia? Por exemplo, como você mesmo falou que o pledge não é. O pledge, a OMS aceita o pledge.
A OMS aceita o monitoramento do plédio. O Federal Trade Commission nos Estados Unidos publicou um relatório sobre a evolução disso. Então, e a mesma coisa que se faz lá está sendo feita aqui. Então, quando você fala que o plédio não mudou nada, sumiu o dinheiro da televisão, o pouco que tinha na área de programa infantil. Então, nós estamos falando você está falando enquanto uma professora, não é nem a Universidade de Brasília oficialmente que fez isso e que propõe isso. E você está fazendo uma afirmação que desmente uma afirmação reconhecida formalmente pelo OMS, reconhecida formalmente pelo Federal Trade Commission. Então é isso que não. É essa falta de diálogo, porque você diz não funciona, por que funcionou? Tá bom. Tá, muito obrigado, Rafael. Por favor, 2 minutos, Mariana, para concluir. Depois eu chamo já desde logo o nosso querido Aurélio, Procurador Federal de Direito do Cidadão, para dizer as últimas palavras e a grande convocação ao diálogo e a abertura da casa para um grande fórum de debate em torno do tema. Por favor, Aurélio, com a palavra a Mariana. Tentar ser o mais breve possível. Eu queria dizer para estudantes de publicidade que eu sou utópica e acredito que outra publicidade é possível. Então, acho que é bom a gente caminhar, talvez conhecer gente nova, para trazer novas formas mais éticas, mais limpas, mais de acordo com a contemporaneidade que empresas, consumidores, cidadãos precisam, e a sociedade. Então, convoco a vocês que estão aí começando a tomar as rédeas desse processo. Quero agradecer muito ao Procurador Domingos e dizer que estou muito feliz hoje. Eu saí do último seminário muito triste, porque o colega Rafael não pôde ouvir minha palestra, não pôde ouvir minhas provocações. Eu estava lá. No final, não. Você fez mais ainda? Fiz. Está pensando que eu só falo online? Não. Essas provocações são prenúncio de um diálogo e eu acho que a Aurélio vai concordar comigo, e essa casa está aberta para ser o espaço onde essa interlocução possa ir se construindo. Hoje, eu quero fazer minha fala final muito mais no sentido de agregar, de acolher e de fazer o que toda mãe faz, que é dizer que a gente está aberta à negociação. A gente negocia todos os dias, a gente tem capacidade para fazer isso. E eu acho que está na hora da gente abrir mão um pouco das nossas posições para poder entrar nesse campo. Esse campo não é um campo de guerra. É um campo de diálogo, é um campo de construção. Eu acho que se a gente entrar nesse campo, como muitas vezes os publicitários acham que as mães travam guerras com os filhos, eu acho que a gente não vai evoluir. Muitas mães travam guerras com os filhos, mas muitas mães conseguem negociar e conseguir soluções adequadas para a infância. Em relação ao suicídio que a publicidade, então, está promovendo contra ela mesma, já que as crianças estão mais conscientes. Então, mais um motivo, desta vez com base nos lucros, no azul da empresa, para a gente ter um pouco mais de cuidado. Talvez a gente possa te ajudar. A gente possa ajudar vocês a fazer programas mais adequados, publicidade mais limpa, se vocês nos ouvirem, entendeu? Se vocês nos ouvirem que certas publicidades não cabem numa família. Talvez, se a gente conseguir abrir mão dessas posições para entrar nesse campo de diálogo e não no campo de guerra, a gente consiga evoluir muito. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui. Quero agradecer ao Ministério Público. É realmente um ente que, tanto federal quanto o estadual, é um protagonista fundamental em qualquer pactuação. Eu tenho uma oportunidade de conviver semanalmente com o Ministério Público Estadual da Bahia e vejo que é um protagonista fundamental. Eu queria pedir muito, de coração, que vocês entrem nessa mediação, para a gente já formar grupos de trabalho, para já olhar os artigos, ver o que é absurdo para vocês, o que é absurdo para a gente, o que é absurdo para a sociedade civil, porque nem sempre o que a sociedade civil pensa é exatamente o que as famílias pensam. Aliás, dentro do nosso coletivo, que tem 18 administradoras, ninguém tem posição igual. Nós não temos consenso e eu acho que a gente precisa construir esses consensos. E os consensos não precisam ser construídos entre as 18 e nem entre as 7.000, mas entre toda a sociedade brasileira. Eu quero agradecer mais uma vez, pedir desculpas por ter excedido meu tempo e me colocar à disposição para a mim e a todas as outras que estejam aqui a qualquer convite de vocês. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas que estão aqui,
né, a presença dessa mesa absolutamente democrática, com representantes da academia em vários setores, da indústria, né, que produz, dos anunciantes, né, da ABERT, né, do coletivo, né, Infância Livre de Consumo. Talvez pudesse pensar depois que tipo de consumo, para não ficar também uma coisa tão... Talvez isso, do consumismo ou do consumo abusivo, né, de alguma coisa para facilitar também esse diálogo. E, ao mesmo tempo, agradecer, né, o Instituto Alana, o IDEC, mães, estudantes, enfim, todo mundo que veio aqui, né, sentar e nessas horas de reflexão a respeito de um projeto de lei. Queria só lembrar a todos o seguinte, que a disposição para mediação, Mariana, do Ministério Público sempre haverá, desde que haja também uma boa vontade das partes em que a gente possa chegar a esse entendimento. Da nossa parte, o que pudermos fazer por uma concertação positiva e chegarmos juntos com o menor número de dissidência ou de notas dissonantes, no Congresso, melhor. Isso ajuda a tramitação e facilita o acordo de lideranças, uma vez que o Congresso Nacional também representa a sociedade, que está evidentemente dividida a respeito disso. Vai se ter parlamentares a favor de uma determinada tese, outros a favor de outras radicalmente contrárias. Eu costumo comparar o Congresso Nacional a uma máquina de moer carne. Nada que entra sai do mesmo jeito. Então, nenhum projeto de lei entra no Congresso, com raras e honrosas exceções, como o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, que foi feito numa época muito específica, o resto demanda negociação. Então, se a sociedade não for capaz de fazer isso, ou nós não conseguirmos isso, essa negociação ela necessariamente ocorrerá no Congresso. O Congresso é feito para isso. O Congresso é feito para pacificar conflitos. E lá estão representantes dos mais diferentes partidos, das mais diferentes ideologias, representantes de bancos, da indústria, de trabalhadores, de sindicatos, de representantes de mães e pais, do pessoal da área de saúde, de educação. Então, essa é uma das funções principais do Congresso Nacional. É claro que essa carne moída, que sai depois do moedor, né, é uma mistura de tudo. Nem sempre poderá ou deverá prevalecer uma posição mais extrema quanto uma proibição ampla e geral e restrita, como muito provavelmente também não vai prevalecer uma postura mais extrema de que os anunciantes podem, né, divulgar tudo o que desejam, na intensidade que quiserem, a respeito dessa audiência específica que estamos falando agora, que são as crianças e adolescentes. Muito provavelmente, caminhos intermediários serão criados, provocados e estimulados pelas próprias lideranças, tanto do governo e da oposição, interessados na construção desse acerto. Por isso, eu acho muito importante que a gente tenha tido essa oportunidade aqui de reunir, né, no Ministério Público Federal, através da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadãos, com esse trabalho impressionante que tem sido feito pelo nosso grupo de trabalho de comunicação social. Estão aqui 4 grandes representantes, Domingos Sávio, Márcia, Bosco, Marcos Vinícius, e a gente poder pensar isso junto, pensar junto com a sociedade civil, com o Instituto Alana, com o IDEC, com a academia, com pessoas que têm escrito coisas importantes a respeito desse assunto, com o coletivo que possa também pensar isso no aspecto das mães, né, o que as famílias acham disso, com os anunciantes, que são parte importantíssima desse processo, porque eles intermediam a indústria, e a indústria, né, também tem as suas próprias demandas, e a publicidade não é só uma coisa absolutamente permitida, mas ela é uma coisa que funciona, em geral, muito bem. Especialmente o CONAR tem tido algum sucesso, não falo aqui na questão das crianças para não gerar mais polêmicas, mas ele tem tido uma preocupação enorme em relação a verificar aquelas propagandas abusivas, e as nossas recomendações do Ministério Público Federal ao CONAR em relação àquelas propagandas flagrantemente abusivas em relação aos adultos, para, né, tirar um pouquinho o foco da criança, tem sido acolhida pelo CONAR, naquilo que eles mesmos entendem que, né, passou dos limites. Houve uma medida que, um tipo de intervenção,
né, midiático que não foi bom para a sociedade, ou às vezes foi preconceituosa, às vezes foi racista, ou às vezes ela foi excludente, às vezes ela cria comportamentos que são inadequados, e ao mesmo tempo ela gera renda, ela gera, não é, a possibilidade, né, de você, até uma das formas de você medir o crescimento do país é isso, ver como é que anda o mercado de publicidade, ver como é que andam os anunciantes e ver como é que esse mercado tem crescido. E, de nossa parte, nós temos também esse compromisso de que não criar nenhuma restrição para que a indústria e o mercado possam funcionar, desde que com regras, desde que com métodos e desde que com limites éticos bem postos. Isso para qualquer coisa. Isso serve para o médico, isso serve para um professor, isso serve também para a publicidade. Então, eu queria fazer esse apelo final, né, para o diálogo. Eu sei que é difícil, eu sei que há posições contrastantes, mas eu não vejo outra opção. Se nós não conseguirmos tentar acertar os nossos ponteiros, essa mediação necessariamente ocorrerá via Congresso Nacional e depois pelo poder de veto que a presidenta tem em relação às situações mais extremas, e que ela faz, e faz devidamente. Quando há, enfim, dispositivos que destoam muito de um processo de concertação, nós vimos isso no Código Florestal, na discussão disso, em que a presidenta Dilma fez alguns vetos que eram importantes. Não fez todos que nós desejávamos. Nós queríamos que ela fosse mais forte na tesoura do que foi. Mas foi importante naquilo que ela fez para se pensar um outro modelo. Então, faço esse apoio pelo diálogo. Mais uma vez, né, agradeço a presença de todas e de todos aqui, né, e espero que a gente se veja daqui a pouco num novo ambiente e no que precisarem da Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos, seja na tentativa de intermediar, né, todas as partes aqui envolvidas, ou seja, para um canal de interlocução com o Congresso, podem contar conosco. Muito obrigado. Até a próxima, que a vida arrumou isso bem. Rafael. Obrigado. Tá, você não sai daqui, né? Lei nada, lei literalmente passada.